Oi, pessoal, meu nome é Lucas, vocês já me conhecem, né, da aula anterior sobre a primeira Revolução Industrial, certo? Inclusive, se por um acaso você caiu aqui sem assistir a primeira aula sobre a primeira Revolução Industrial, é bom que você volte lá e assista para a gente ficar por dentro, certo? Até porque, como eu falei anteriormente, as revoluções industriais, elas são um processo, certo? A gente divide em três etapas. As revoluções industriais, aliás, são divididas em três etapas, certo? A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. No caso, nessa aula, a gente vai trabalhar sobre a segunda revolução industrial, certo? Então, a segunda revolução industrial sucede à primeira revolução industrial. Como eu falei, é um processo, tá? E aí, quando que aconteceu a segunda revolução industrial? Bom, assim como a primeira revolução industrial, a segunda revolução, ela não acontece de um dia para o outro, certo? Não tem uma data específica. É um processo, certo? Mas assim, os historiadores, eles datam a segunda revolução industrial como sendo ali de meados do século XIX, certo? Então é bom a gente ficar ligado nisso. Onde aconteceu a segunda revolução industrial? Na primeira revolução industrial, a gente tinha a Inglaterra, né, sendo o grande nome da primeira revolução industrial. E na segunda revolução industrial, além da Inglaterra, a gente vai ter a chegada de outras potências, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França. Principalmente o Japão, que nessa época vivia um período de grande industrialização, certo? E aí, por que esses países? Porque logo esses países, entre tantos outros, conseguiram chegar nessa corrida da industrialização. Bom, eu trouxe quatro motivos, certo? Três motivos, aliás, que são de bastante importância, certo? Que foram de bastante influência na segunda revolução industrial, que aconteceu nesses países. Então, o primeiro motivo é a acumulação de capital, certo? Esses países, eles já vinham de um grande acúmulo de capital. Assim como a influência no comércio, né? Esses países, eles possuíam uma grande influência no comércio mundial. E a fixação da burguesia, né? As burguesias desses países já estavam consolidadas, certo? A gente tem, por exemplo, o exemplo da França, certo? Que passou pela Revolução Francesa, certo? Aí o que fez desse período um período revolucionário? Então, na primeira revolução industrial, a gente teve a criação da máquina a vapor, né? Na segunda revolução industrial, a gente vai ter a criação do motor a combustível, certo? Além da criação da eletricidade, certo? A eletricidade vai ser de bastante importância, certo? Na produção, porque a eletricidade vai permitir com que as máquinas fiquem mais tempo ligadas, certo? Então isso vai influenciar bastante no nível de produção, assim como a evolução das vias de transportes. Então, com um grande nível de produção, certo? A mercadoria pode circular com mais facilidade através das vias de transporte, certo? E aí a gente tem também nessa época o avanço na telecomunicação, certo? Por exemplo, o telefone foi criado nessa época. Aí aqui eu trouxe algumas imagens, certo? O avião, que foi criado nessa época, né? O transporte aéreo, facilitando também a distribuição da mercadoria pelo globo, certo? E também, né, a evolução das vias de transporte, certo? E a telecomunicação, que também vai ser desenvolvida nessa época, certo? E aí, é, qual é a fonte de energia, né, utilizada na segunda revolução industrial? Na primeira revolução industrial, a gente tem o carvão mineral, certo? Sendo a grande fonte de energia da primeira revolução industrial. E aí, na segunda revolução industrial, além do carvão mineral, a gente vai ter também o petróleo, o famoso petróleo, né? Aquele querido petróleo. E aí, nessa época também, são criados os sistemas de produção. Já não bastava mais apenas produzir, já não bastava apenas produzir de forma aleatória. Era necessário uma técnica, era necessário um estudo para produzir, certo? E aí, nessa época, surgem os sistemas de produção, o Taylorismo e o Fordismo, certo?
E aí, se a gente tem a criação da eletricidade, o desenvolvimento das vias de transporte, certo? Influenciando absurdamente no comércio, no nível de produção, certo? Esses países, eles precisavam de novos mercados consumidores, certo? Eles precisavam também de novas terras, certo? Novas terras para extrair matéria-prima. E é nessa época que surge o neocolonialismo, certo? É, esses países, esses países que chegaram na Segunda Revolução, por exemplo, eles se sentiram no direito de dividir o continente africano, como por exemplo nesse mapa que eu trouxe aqui. Esses países, eles se sentiram no direito de dividirem o continente africano entre eles, para extrair matéria-prima, certo? No contexto social da Segunda Revolução Industrial, a gente vai ter uma busca por direitos trabalhistas. Na primeira Revolução Industrial, a gente viu que os trabalhadores viviam em condições extremamente precárias, certo? Crianças trabalhando, mulheres grávidas trabalhando, certo? E aí, na segunda Revolução Industrial, alguns sindicatos, por exemplo, eles vão ser criados, certo? Em busca de direitos trabalhistas. Alguns mais radicais, outros mais pacíficos, certo? Mas, assim, é importante lembrar também que nessa época aí foram criados alguns direitos trabalhistas que a gente utiliza até hoje, que servem para a gente até hoje, para a gente classe trabalhadora, certo? Outra consequência social da segunda revolução industrial é o crescimento populacional, certo? A gente vai ter uma grande taxa, uma alta natalidade, certo? Nessa época estava sendo desenvolvida a medicina, certo? A medicina estava passando por um grande desenvolvimento que possibilitou a criação de vacinas, por exemplo, influenciando bastante no crescimento populacional. As pessoas já não morriam tanto por conta de doenças, certo? Olha, eu trouxe um gráfico aqui que mostra que na segunda revolução industrial, o crescimento, a população simplesmente dobrou, certo? Isso é o que eu falei, um grande crescimento populacional, certo? Uma grande consequência da segunda revolução industrial. E aí, eu trouxe para vocês aqui uma questão sobre a segunda revolução industrial. Então, é bom que vocês pausem o vídeo, certo? Leiam a questão, certo? Tentem responder, certo? Essa questão que foi colocada aí. Bom, quem respondeu a alternativa D, certo? Acertou. Eu vou ler a questão. A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponte a alternativa abaixo que está incorreta. Máquina a vapor. A máquina a vapor é uma característica da primeira revolução industrial. Então, na segunda revolução industrial, a máquina a vapor ela já existia, certo? Então, é bom prestar atenção nisso, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam absorver o conteúdo. As revoluções industriais, como eu já falei, é um tema bastante pertinente no Enem. E essa aula vai ser vai servir bastante para vocês. Assim espero, né? E é bom que também vocês fiquem ligados no próximo vídeo, certo? Que é sobre a terceira revolução industrial, para a gente seguir nessa caminhada aí para entender as revoluções industriais, essas revoluções que simplesmente mudaram a vida do ser humano, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e assistam o próximo vídeo.